São Paulo. Paulo do Vale. Porque o São Paulo Futebol Clube está na final da Copa do Brasil, meu caro Paulo do Vale. O senhor prepare o seu bronzeador, porque tem Rio de Janeiro na parada, tem o Flamengo na parada. Queria que você já falasse tudo sobre o São Paulo Futebol Clube antes de chamarmos a matéria especial do Pedro Ramiro sobre esse jogaço de bola que aconteceu no Cícero Pompeu de Toledo. Bom, o São Paulo então volta à final da Copa do Brasil depois de 23 anos em busca do primeiro título, numa noite mágica de Lucas Moura, principalmente no primeiro tempo, emulando o Raí em 98, né? O Raí volta para a final do Campeonato Paulista no intervalo dos jogos. No primeiro jogo, justamente, o Corinthians venceu por 2-1, assim como em 2023. E o Lucas, que já foi Marcelinho, já foi das escolinhas do Timão antes de ir para a base do São Paulo, deixou de chamar Marcelinho, quis ser chamado de Lucas e pode ser chamado de Raí, um ídolo do São Paulo, né, um dos mais emblemáticos. E o Lucas, quem sabe, pode entrar nessa prateleira, né? Não que não seja já um jogador importante, acho que foi a última grande revelação do São Paulo para o mundo em 2012, quando saiu e foi para o Paris Saint-Germain. Pode-se falar da carreira do Lucas na Europa, mas é uma carreira de 2 clubes, não ficou pingando, né, de clube em clube, tentou ter uma constância tanto no Paris Saint-Germain quanto no Tottenham. Voltou ao São Paulo de uma forma até surpreendente, repentina, com um contrato curto de 4 meses, mas que, olha, podem ser 4 meses inesquecíveis e históricos aí pro torcedor são paulino. Pelo menos o que o Lucas mostrou ontem dentro de campo dá pena, né? Essa esperança. Ah, creio que sim, né? Óbvio que o São Paulino quer o título da Copa do Brasil, e aí vale a gente discutir o seguinte, antes de trazer mais detalhes sobre essa classificação do São Paulo, inclusive na voz do Pedro Ramiro. O São Paulo chega à final da Copa do Brasil depois de passar pelo Palmeiras e pelo Corinthians, os 2 maiores rivais do São Paulo. Terá pela frente um Flamengo, que é o melhor elenco do país, ex-clube de Dorival Júnior, que foi aí praticamente chutado da Gávea, e desde então o Flamengo bate cabeça com relação aos treinadores. Tem um grande elenco que muitas vezes leva nas costas, né? E tá mais claro do que nunca que são os jogadores que mandam no Flamengo, né? Não é o Sampaoli, apesar de toda a personalidade do treinador argentino. Independente disso, é um forte clube. O Dorival tem esse fator, esse ingrediente a mais de ter deixado o Flamengo depois de conquistar uma Libertadores e a Copa do Brasil. É o atual treinador campeão da competição. Chega ao São Paulo com o tricolor paulista em baixa, depois da saída conturbada do Rogério Ceni. Até alguns jornalistas questionaram, né? Nossa, o Dorival regride na carreira, assumindo um São Paulo, um dos maiores clubes da América do Sul. E o Dorival arruma a casa, passa pelos 2 maiores rivais da Copa do Brasil e chega a uma final para, quem sabe, conquistar um título inédito para o São Paulo, que pode ser o 3º na carreira de Dorival, se tratando de Copa do Brasil. Se o São Paulo vier a conquistar essa Copa do Brasil em 2023, um time que tem 3 mundiais, um time que tem aí 3 Libertadores, o São Paulo, ele pode, quem sabe, com a Copa do Brasil, ter o título mais histórico da carreira pela dificuldade, pelo fato de ser inédito em 2023 e por todo esse contexto. Qual vai ser o tamanho dessa Copa do Brasil se o tricolor conquistar esse título, hein, Solé? Vai ser gigantesco, né? Até porque será o primeiro, né? Se acontecer, será o primeiro título de São Paulo na Copa do Brasil. Campeonato de nível nacional para um clube... Só um detalhe, falei trimundial, é bimundial, tá? Tri da Libertadores e bimundial, né? São Paulo? Não, trimundial. Não, São Paulo é trimundial, tri do mundo. É verdade. 92, 3, 2005. É verdade, confundi com o Corinthians. Aliás, tinha uma faixa ontem, E o Corinthians também não é tri de nada, só é bi do mundo. Então, campeão da Libertadores. Não, Brasil, é que eu falei, eu me corrigi pensando no Corinthians, que é bimundial, entendeu? Ah. Porque ontem tinha a faixa lá dizendo que, como que tem 2 mundiais e uma Libertadores, né? A torcida de São Paulo lembrou isso ontem, mas só a correção da correção, então São Paulo trimundial e tricampeão da Libertadores. É óbvio que essas 3 conquistas
eu acho que é impossível qualquer coisa ser colocado no patamar, na mesma prateleira. Mas, olhando até para os rivais, que têm títulos emblemáticos de outras competições que não são as de Mundial ou de Libertadores, né? Pô, o Corinthians tem muito carinho e respeito pelo título paulista de 77. O Palmeiras tem um carinho e um respeito absurdo pelo título paulista de 93, porque foram o encerramento de duas filas, né, para esses respectivos clubes, né? O Santos também carrega, né, além dos títulos de Libertadores e Mundiais com a geração do Pelé, a Libertadores com a geração do Neymar, também tem os títulos brasileiros de 2002 ali, onde viram as faixas, né, pro sentido normal, né, tiram ela de cabeça para baixo e colocam elas no sentido normal, depois o Santos sai da fila de títulos. Então, acho que essa conquista de Copa do Brasil, ela não chega no patamar de nenhuma Libertadores do São Paulo, de nenhum Mundial de São Paulo, mas se iguala a títulos gigantescos da história do tricolor, como o Tricampeonato Brasileiro, como o Paulistão, que o Raí volta e acaba com o Corinthians. Então acho que São Paulo vence a Copa do Brasil, ela se transforma em algo muito importante na vasta galeria de troféus do São Paulo. Concordo. Inclusive, segunda vez, a gente vai falar isso na matéria, segunda vez que o São Paulo chega à final de Copa do Brasil. E é bem verdade que em muitos momentos foi um campeonato que o time não disputou tanto, porque antigamente quem jogava a Copa Libertadores há um certo tempo não tinha a vaga depois da Copa do Brasil. Agora o regulamento mudou, a Copa do Brasil tá diferente e tal. Mas é um título que faz falta e que é motivo até hoje de ser vítima de zoeira de rival, porque o São Paulo, por toda a sua história, já poderia ter conquistado essa taça. Mas... E é literalmente o único que falta, né? Isso já conquistou tudo muitas vezes tudo. Sim, como o Inter se esbanja de ser campeão de tudo, né? São Paulo pode se tornar campeão de tudo agora, porque já tem Copa Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, tudo. Falta só a Copa do Brasil, o que ajudaria muito. O troféu do interior, né? É verdade. E mas o senhor não considera título, né? Quando só a macaquinha ganha. Série A2 você não considera título. Mas falta pro São Paulo. Um mero detalhe. Não tem a Série B do Brasileirão também, né? Nunca caiu. Pra sorte deles. É verdade. Né? Pra sorte do São Paulo. Nunca vi ninguém esbanjando esse ninguém título quer, né? dos quatro grandes. Ninguém quer. Mas é enfim, divertido, né? Quando seu time tá lá, parece que é o Bayern de Munique, né? Exato. Quer dizer, o meu não, né? Então, o de vocês. Aliás, dos dois aqui já, né? Ai. Viva o meu Botafogo, né? Sim. Viva o meu Botafogo. O seu Botafogo é demais, né? Ontem você tava num ânimo, eu vou falar pra você. Com o seu Botafogo, viu? Esse meu fogão tá impressionante. Que o Segovinha tá preocupando, né? Porque tá... Exato. Bom, mas é isso então, né? Inclusive a gente tem essa reportagem aí do Pedro Ramiro daqui a pouco pra falar da noite de ontem. Só um detalhe, o Ramiro fez essa reportagem... O bagulho de fogo lá era quente mesmo, hein? No apanhado geral quente. Nossa, eu quase morri não, lá. Da cabine ali, mano, detalhe de bastidor. Mó Detalhe de bastidor. Antes da partida, tinha o pessoal da organização ali que tentou chegar na gente ali pra falar, tá vendo essas caixinhas aqui no chão? Dessas caixas sairão labaredas, né? Quentes, assim. Então, foi meio que um telefone sem fio, um foi passando pro outro, né? Não chegou até Então, aí, teve uma hora ali, não sei se foi antes da escalação, eu vi o Ramiro caminhando ali assim, indo pertinho, e eu gritando, Ramiro! Ramiro! E ele do lado Ramiro! E ele nem tchum, cara. Eu saí correndo, coloquei minha vida em risco, saí correndo e empurrei o Ramiro assim. Mas é uma desorganização tremenda, né? Porque era obrigação de todos os funcionários ali. Tem alguém pra avisar. Da CBF, na hora que você pega o colete e fala, no gramado vai acontecer isso. Não é pra... avisa o fulano ali que vai rolar essa parada, porque,
Exatamente. É o que aconteceu. Ninguém avisou o Ramiro e sabia. você teve que ir lá brincar de James Bond, né? Eu só vi uma caixinha ali, eu falei, legal essa caixinha. de Coloquei surpresa, a cabeça ali, ó. Mas o Daniel Cara. Xingote tava com uma também ontem. Tava. Tava. Mas, ó, impressionante. Foi muito legal essa festa, né? Foi muito bacana mesmo. O pré-jogo ali, com as luzes E apagadas. ainda bem que passou, hein? Isso faz parte, Se não né? passasse De o todo. negócio, ia ser louco ali. Faz parte do ambiente, né? Era uma forma ali de tentar transformar ainda mais a atmosfera do estádio. Acho que ajuda. Tava sensacional, cara. Tava. Morumbi ontem... Sim, Teve aquela noite de Morumbi, o bagulho chacoalhou. sim. Impressionante 60 mesmo. mil São Paulinos cantando pra caramba, então tava bonito. Muito torcedor falando que... Torcedor que frequenta o estádio há muito tempo. Diz que há muitos anos não via uma festa tão grande como teve ontem. Assim, do torcedor... Sem brincadeira, acho que quase 100 mil pessoas ao todo contando dentro do estádio e fora dele. Ali na região do Morumbi, do estádio do Morumbi. Nossa, tinha muita gente na rua. Inclusive, até o que eu ia falar, o Ramiro produziu essa reportagem hoje de modo geral do jogo, porque eu produzi o material agora à tarde, graças ao relato do nosso Robson Ramos, né, aqui nosso parceiro de Rádio Bandeirantes, da Band FM também, porque o filho dele ontem passou por um problema, fiquei muito chateado, inclusive, com o relato do filho dele, que estará nessa minha reportagem. Através do sócio-torcedor, o plano tricolor, se eu não estou enganado, que é o penúltimo ali, né? Tem o mais top e esse é o segundo melhor. Que tem direito a um ingresso com desconto e a prioridade de comprar mais 4 sem desconto, se eu não estou enganado. Na reportagem tem tudo certinho esse relato. O Robson faz parte, né, do sócio-torcedor desse plano. Inclusive, ontem ele mandou esse áudio que o Capriotti reproduziu aqui. E... nesse áudio ele conta o seguinte, depois o próprio filho do nosso Robson relatou pra mim, o Vinícius José. Ele trouxe o seguinte, que no momento ele chegou lá com os 4 amigos, a bola já tava rolando porque muita gente acabou ali na catraca, sendo travada ali pela catraca do Morumbi. E o que dava é que na hora que ele passou esse ingresso, o QR Code dava que esse QR Code já... tinha passado, já tinha sido utilizado ali por o torcedor. E ele foi impedido, não só ele, mas os 4 amigos também, eles foram impedidos de entrar no Morumbi. E não conseguiram. Eles tiveram que sair do Morumbi, perderam todo o primeiro tempo, perderam os 2 gols do São Paulo e tiveram que assistir o jogo ali nas imediações, o segundo tempo. E eu procurei o São Paulo respondeu em nota, se desculpando, até internamente vão tentar... de fato saber o que aconteceu, mas esse é um problema que eu trouxe nessa reportagem que vai ao ar sábado aqui no Mundo dos Esportes. Então muito desse público ontem presente no entorno do Morumbi se deu por conta desses problemas, muita gente não conseguiu entrar, muita gente demorou pra entrar. Corre danado lá de fora. Eu que fiz ali a chegada dos torcedores, né, quando o jogo começou e não ia mais fazer parte, né, da transmissão do jogo, né, já que eu só estava acompanhando a chegada do torcedor de São Paulo. Cara, do lado de fora tinha muita gente correndo de um lado pro outro para tentar acessar ali a entrada. Eu achei que era só torcedor atrasado, né, horário ruim para chegar. Mas aí quando você começou a falar disso, aí, cara, será que não teve mais gente que passou por isso? Sim, segundo o relato do próprio filho do Robson, muitos torcedores tiveram esse mesmo problema. A gente sabe que existe sim, os cambistas eles fazem o seguinte, além deles acessarem, burlarem o sistema e terem acesso aí aos ingressos, e aí a revenda é um valor muito mais alto, eles também duplicam os ingressos. Então tem gente que compra ingresso de cambista e que na hora não passa, porque foi lá, o cara passou antes. É aquela lei, quem chegar primeiro passa. Então o cambista, não satisfeito em lucrar em cima de uma revenda, ele ainda duplica os ingressos, prejudicando mais ainda quem compra o ingresso na mão deles. Na porta tava R$600. Eu vi um cara gritando aqui. Tinha até R$1.000. Compre e vendo, aí um cara passou do meu lado, perguntou... O cambista foi R$600 e a 10 passos
estava... Polícia. Não a polícia, estava a delegacia. Na frente do Morumbi. verdade. É uma em frente. Aí em frente Tava ao Morumbi. a Polícia 10 Militar. passos. E o cara vendendo ali ingresso falso ou não, mas de jeito irregular, a R$600. Exatamente. A céu aberto, 5 horas da tarde. O próprio filho do Robson falou uma coisa que é verdade. Ele falou, quem compra o ingresso de cambista tá assumindo um risco. Sim. Vai pagar mais caro, tá assumindo um risco. Mas não foi o caso dele. Eles compraram com 3 semanas de antecedência, a sessão do sócio, tudo normal, pagaram o valor... E o site ainda teve problema. Você relatou também. Muitos problemas. E pagaram o preço cheio do ingresso. Ele falou, cara, coisa de R$200 cada ingresso. E ele falou, mesmo assim, o que dói não é o valor. O valor é de menos. O que dói é a experiência, a memória, que não aconteceu dentro do estádio, aconteceu fora. Isso nunca vai voltar. Isso nunca mais vai voltar. Então, assim, fiquei muito chateado e pelo menos a gente fez esse relato que a gente traz ao ar aí nos próximos dias na Rádio Bandeirantes. Tem o posicionamento do São Paulo. Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar o Casares na Zona Mista e perguntei sobre isso, sobre a dificuldade ao longo dos últimos dias, sobre o fato de alguns torcedores não conseguirem acessar o Morumbi. O Casares fez ali, né, aquela questão sempre, né, aquela sabonetada e tal, diz que o cambismo é uma questão que não é um problema só do São Paulo, é um problema mundial, não é um problema só do futebol, é um problema de shows e tudo mais. Mas assim, é difícil, né, quando acontece isso com as pessoas que ainda compram o ingresso através do programa, normal, não passaram pra alguém. O Robson não pôde ir no jogo porque ele tava aqui trabalhando, passou pro filho e os amigos compraram os ingressos ali que o próprio sócio tem direito. Então assim, cara, os bons pagam o preço por aqueles que agem como cambistas e por aqueles que muitas vezes se arriscam e compram os ingressos dos cambistas, né? Sem contar a confusão do lado de fora, com polícia, bomba de gás, lacrimogênico, tudo. Tudo que você pode imaginar. E até em cima disso, 2 amigos também tiveram essa situação muito parecida com a do Vinícius, filho do Robson Ramos. 2 que não conseguiram entrar no primeiro tempo por causa de problema de QR Code, mesmo sendo o próprio sócio torcedor deles mesmo, e eles não conseguiram entrar. Só na segunda etapa, e o que o PDV falou. Perderam a experiência dos 2 gols da partida, os 2 gols da virada do São Paulo. Infelizmente, mais uma situação lamentável para o torcedor do Tricolor. Torcedor no Brasil sofre a beça, infelizmente, né? Tal, do direito do torcedor. Ninguém tá nem aí pra nada, infelizmente, mas bora ouvir então o material especial do Pedro Ramiro. Uma noite mágica e que tinha todas as lentes e focos sobre 2 personagens do futebol brasileiro. De um lado, Dorival Júnior, do outro, Vanderlei Luxemburgo. Para um, a noite foi feliz. O que o torcedor fez para receber a equipe de São Paulo foi uma coisa impressionante que eu não vi em lugar nenhum isso daí acontecer. A energia que nós sentimos no nosso torcedor hoje foi uma coisa que impressionou desde a nossa saída do centro de treinamento. As pessoas estavam em volta do ônibus até que nós chegássemos ao Morumbi. Aí foi uma coisa impressionante que marcou sobremaneira. Já para outro, a noite foi de justificativa. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20 no jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Foi pouco para o Corinthians e o suficiente para o São Paulo. Numa noite inspirada de Dorival e companhia, Wellington Rato abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. A bola foi solta para Wellington Rato, dominou, bateu pro gol! Lindo, 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 lindo! Ninguém marcou, ele girou, fez a pinta, abriu o compasso, bate pro gol no canto direito, uma paulada, a bola deu na bochecha, deu
na bochecha direita de Cássio, que mergulhou e não achou. O jogador que viu a posição no time ser ameaçada depois das chegadas de Rames e Lucas Moura chegou ao 5º gol na temporada. E Rames Rodrigues nem precisou entrar, ele estava bem representado dentro de campo. Vem pro jogo, São Paulo, a bola foi solta na boca do gol, dominou Lucas, cabeceou, voltou, tocou, Cássio bateu, Lucas! Jogada até o fim, depois do Ação roubar, ganhou no setor de esquerda, câmera ataque, Beraldo abriu na ponta, cruzamento sem o prefeito do Nestor, a bola sobrou para Lucas, que abriu para São Paulo de Dorival, ou o Dorival de São Paulo, terminava o primeiro tempo de uma noite mágica do jeito que precisava ser, com intensidade e superioridade. O ritmo que nós imprimimos no primeiro tempo, nós estamos com alguns jogadores como o Lucas, está fazendo a segunda partida depois de um bom tempo. O desgaste que está existindo. Nós estamos em 3 competições, não é fácil isso. A entrega que nós estamos tendo, aliás, éramos nós e o Corinthians em 3 competições. Agora apenas o São Paulo ficou. Eu passei por isso o ano passado com o Flamengo. E as pessoas não entendiam que, de repente, em algum momento, você cai de produção. Não tem como sustentar um jogo no nível que foi, emocionalmente à altura. E o Corinthians se largou no segundo tempo. O Corinthians de Luxemburgo, que estava a 11 jogos sem perder, ainda acreditava. Como sempre acreditou, mas precisou mudar. Como sempre mudou no início do segundo tempo. Pois não, mexeu o Corinthians, Ramiro. Mexe o Corinthians, sai o 25 Bruno Mendes e entra o 23 Fagner. Rojas vestindo a 10 no lugar do 5 Fausto Vera. Foi pouco para um Corinthians que quase não criou. Apenas 2 chutes a gol na partida. E o maior susto saiu dos pés de Matias Rojas no segundo tempo. Deu para Rojas, tentou bater direto pro gol, dá o tapa na bola, Rafael! A bola entrando no ângulo direito, o Rafael faz uma defesaça, mandando para a linha de fundo em escanteio pro time do Corinthians bater. Que defesa do goleiro do São Paulo de mão trocada! A pressão no fim não foi suficiente. A cavalaria tricolor carimbou a vaga na final da Copa do Brasil pela segunda vez na história. O treinador chegou a 17 classificações seguidas em mata-mata. Injustiçado no passado, Dorival prefere dar créditos a quem correu por ele. E o que essa equipe vem entregando em termos de dedicação, de comprometimento, é uma coisa que impressiona todos nós. Eu já falei algumas vezes, eu nunca tive uma equipe tão vibrante, com tanta pegada, com tanta força, querendo tanto se estabelecer e encontrar um caminho para que possamos entregar ao nosso torcedor algo que vem fazendo falta já há alguns anos. Enquanto busca explicações, o Corinthians vai atrás de resultados. O próximo desafio será neste sábado, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Na semana que vem, na terça-feira, terá o primeiro jogo contra Estudiantes pela Copa Sul-Americana em Itaquera. O São Paulo segue como o único time do Brasil a disputar 3 competições: Brasileirão, Copa Sul-Americana e agora as finais da Copa do Brasil, que devem acontecer em 17 e 24 de setembro. Trajetória difícil, mas que é carregada por um clube que sempre ostentou ser o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande.